vamos falar a respeito de dois versículos. O primeiro, em Tiago 4,14. E o segundo, Eclesiastes 12:7. Então, o primeiro versículo, Tiago 4,14. E depois, Eclesiastes 12:7. Em Tiago diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É verdade, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Na realidade, nós nem sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Aí ele continua e faz uma pergunta: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Por essa razão que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a pouco, porque a nossa vida é como um vapor. Você vê o vapor agora e daqui a pouco já não existe mais. Mas nós encontramos na palavra de Deus referências que diz que a vida é como uma nuvem, é como o vento, é como a sombra. Tudo isso a palavra de Deus diz. Você olha uma nuvem e daqui a pouco ela já não tem mais, desaparece. O vento você sente agora, daqui a pouco já não sente mais. A mesma coisa com a sombra. Então, nós não sabemos como será o dia de amanhã. Digamos que no dia de amanhã tudo acabe. Digamos que no dia de amanhã tudo termine, como o vapor, como o vento, como a nuvem ou como a sombra. Se tudo acabar, como referência no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, se tudo acabar, está escrito: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, tudo acabando, o corpo, ele vai voltar à terra e será pó. Tudo acabando, o espírito, o que é o espírito? O espírito é a inteligência, é o intelecto. O espírito volta para Deus, mas a palavra, ela não diz a respeito da alma. Então, o corpo, ele já tem um destino certo, volta à terra, ao pó, destino certo. A nossa inteligência, emprestada pelo Altíssimo, volta para Ele também, destino certo. Mas e a alma? E a alma? A alma, ela merece não uma parte da nossa atenção, mas a alma, ela merece toda a nossa atenção. E a alma? Essa é a pergunta. O destino final da alma será de acordo com o reino que nós estamos vivendo nessa terra. Se nessa terra a pessoa, ela vive no reino desse mundo, ela vive, e se vive no reino desse mundo, ela vive no reino das trevas. Então, ainda que o
corpo volte à terra, ao pó, ainda que o espírito ele volte para Deus, a alma ela vai para o inferno. E depois para o lago de fogo e enxofre. Mas por que razão? Por que motivo? Porque Deus assim quis? Não, muito pelo contrário. Mas por causa das escolhas, por causa das decisões. Então a pessoa que nessa terra, ela vive no reino desse mundo, ou seja, ela vive no reino das trevas, ela não pode esperar que a sua alma passe toda a eternidade no reino dos céus. Mas a pessoa que, através das escolhas, através das suas decisões, ela passou a viver no reino de Deus, nessa terra, ela passou a viver no reino de Deus. Então, quando tudo acabar, quando o vapor desaparecer, quando a nuvem sumir, a sombra, o vento, então o corpo vai para a terra, vira pó, desaparece, o espírito volta para Deus, mas a sua alma estará por toda a eternidade no reino dos céus. Porque em vida houve uma decisão, em vida houve uma escolha, viver no reino de Deus. E é isso que nós queremos falar nessa noite. Porque uma coisa é estarmos dentro da igreja, outra coisa totalmente diferente é estarmos dentro do reino de Deus. Nem todos que estão dentro da igreja estão dentro do reino de Deus, mas todos que estão dentro do reino de Deus estão congregando em uma igreja aonde a palavra é pregada. Guarde isso, por favor. Nem todos que estão dentro de uma igreja estão dentro do reino de Deus, mas todos que estão dentro do reino de Deus, com certeza, de acordo com a palavra, estão congregando numa igreja que a palavra de Deus é pregada. Mas o que é estar dentro do reino de Deus? É normal alguém falar, não, mas eu estou dentro do reino de Deus, eu estou vivendo no reino de Deus. Agora pense comigo, por favor. A coisa é tão importante que o Senhor Jesus disse que, primeiramente, antes de tudo, ainda que haja uma vida tomada de problemas, ainda que haja uma vida tomada de dificuldades, preocupações, ansiedade, inquietações, ainda assim, ele disse, primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E essas inquietações, essas preocupações, essas apurrinhações, todas elas serão resolvidas, uma a uma, todas elas. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo o seguinte: se nós temos aqui, e com certeza temos, alguém que quando passou por aquela porta, tinha uma doença terminal, usou a fé e foi curado. Se nós temos aqui alguém que quando passou por aquela porta, tinha uma família destruída, usou a fé e a família foi restaurada, e tantos outros milagres, tantas outras bênçãos. Então, a condição para que essa pessoa
que foi beneficiada através da fé, viva dentro do reino de Deus, é que ela, no mínimo, mas é no mínimo mesmo, ela venha se empenhar, ela venha se dedicar, se esforçar, se sacrificar mais do que tudo que ela fez para alcançar uma bênção, ela faça muito mais para entrar no reino de Deus. Pense nisso, pense nisso, porque talvez alguém venha tentar se convencer que vive dentro do reino de Deus, mas não houve nenhum empenho, nenhum esforço, nenhum sacrifício. Talvez para outras coisas sim, para resolver isso, aquilo e aquilo outro, aí sim houve um empenho, houve um esforço, houve um sacrifício, mas para que houvesse a entrada no reino de Deus, não houve. Não houve nenhum empenho, nenhum esforço e nenhum sacrifício. Então, eu não creio que uma vez que o Senhor Jesus tenha orientado, tenha ensinado que, antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus, eu não creio que isso não venha a exigir esforço, empenho e sacrifício. E o primeiro esforço que nós podemos falar é a decisão de abandonar o pecado. Não importa qual seja o pecado, porque para Deus não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Pecado é pecado. Não importa qual seja o pecado. Então, o primeiro esforço, empenho, sacrifício que a entrada no reino de Deus exige é a pessoa abandonar o pecado, é a pessoa se arrepender. E como temos orientado, não se trata de sentimento. Não se trata da pessoa dizer: ah, mas eu não estou sentindo vontade de me arrepender. Você nunca vai sentir, me perdoe quando eu digo você, se é o seu caso, mas não é o caso de todos. Mas se for o seu caso, você nunca vai sentir vontade de se arrepender. É mais ou menos aquela história. O trabalhador, ele tem que acordar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã para trabalhar. De repente tem alguém até que gosta, mas normalmente a pessoa não gosta. Normalmente a pessoa não quer. Normalmente às 4 horas da manhã ela quer dormir um pouquinho mais. Ela quer permanecer na cama um pouquinho mais, mas ainda assim o relógio tocou, o despertador despertou, imediatamente ela dá um pulo. Ela não quer, ela não sente vontade, mas ela sabe que precisa, ou ele sabe que precisa, porque se não se levantar, não vai trabalhar. Se não trabalhar, não vai colocar o pão sobre a mesa, nem mesa vai ter. Então, ainda que não queira, ainda que não tenha vontade, o trabalhador se levanta e vai trabalhar. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Mas pense comigo, por favor. Todos nós sabemos muito bem o que é fazer algumas coisas que nós não queremos, algumas coisas que nós não sentimos vontade, mas pela necessidade,
pelo fato de usarmos a cabeça, de usarmos a nossa inteligência, não importa se queremos ou não, não importa se sentimos ou não, fazemos o que temos que fazer. Não é isso que nós, pais, esperamos dos nossos filhos? Quantas vezes damos para os nossos filhos orientações, conselhos, ensinamos algo para eles, e ainda que eles não queiram, nós falamos que eles devem fazer. Isso que é arrependimento. A pessoa, ela pode não sentir vontade, ela pode não querer, mas ela decide. Lembra do espírito que ainda há pouco falávamos, do intelecto que ainda há pouco falávamos, que um dia vai voltar para Deus? Então a pessoa usa o intelecto, usa a inteligência, e ela diz assim: eu posso até não querer, eu posso até não ter vontade, mas é necessário. Eu me arrependo. Eu deixo de fazer o que é errado, ainda que todo mundo faça, e eu começo a fazer o que é certo, ainda que ninguém faça. Então isso exige o quê? Empenho, esforço, sacrifício, para que através dessa decisão, essa pessoa entre no reino de Deus. Como ela não sabe o dia de amanhã, porque a vida é como um vapor, é como uma nuvem, um vento, uma sombra, como ninguém sabe o dia de amanhã, se amanhã ela partir, ou o Senhor Jesus voltar, então o corpo vai para a terra, vira pó, desaparece. O espírito vai para Deus, mas a alma, porque ela estava dentro do reino de Deus, em vida, a alma vai direto para o reino dos céus e passar toda a eternidade, não um período longo não, mas vai passar toda a eternidade com Deus no reino dos céus. Mas houve o quê? Houve um esforço para, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Então essa pessoa decidiu se arrepender, se batizou nas águas, entrou no batistério, mas entrou já arrependida, entrou no batistério já buscando a oportunidade de começar tudo de novo. Então, porque entrou arrependida, a velha natureza, o velho eu, fica dentro das águas, há um sepultamento, e quando sai para viver em novidade de vida, sai para viver em obediência à palavra de Deus. Então essa pessoa em vida, ainda que esteja nesse mundo perdido, nesse mundo que cada dia que passa só piora, nunca melhora, nunca, mas só piora, ainda que ela esteja vivendo nesse mundo perdido, na realidade, ela está dentro do reino de Deus. Ela vai ser diferente, e pelo fato dela ser diferente, pelo fato dela gostar, amar a justiça, o que é certo, ela vai ser perseguida, ela vai ser discriminada, ela vai ser humilhada, desprezada. Em determinados momentos vai parecer que ela tem lepra, porque ninguém
vai querer ficar perto dela. Mas isso é bom. Isso é bom. Porque é um sinal, é uma evidência que ela não está apenas dentro de uma igreja, mas ela está dentro do reino de Deus. Então, com essas poucas palavras, o que eu devo pensar? Porque a salvação que todos vocês precisam, eu preciso também. Então, com essas poucas palavras, o que eu devo pensar? Eu devo ver se através do que tem acontecido na minha vida, no meu dia a dia, eu estou dentro ou não do reino de Deus. Porque estar dentro de uma igreja é fácil, mas dentro do reino de Deus não é fácil, exige esforço, sacrifício, empenho, renúncia. E essa pessoa, não porque é orgulhosa, prepotente, arrogante, não é por causa disso, ela passa a ser diferente, ela vai incomodar. Quantos dos senhores, das senhoras que estão aqui, que no passado, antes de entrar no reino, faziam tudo que não prestava, tudo que era errado, e ainda assim eram admirados, eram aplaudidos, serviam até de referência para os demais, mas só Deus e o Senhor ou a senhora sabe o que vocês faziam. Mas hoje, porque você tem procurado viver de acordo com a palavra, em obediência à palavra de Deus, se arrependeu e deixou de fazer as coisas erradas, hoje você é criticado. Hoje, para parentes, conhecidos, familiares, colegas de trabalho, hoje você não serve mais. E justo agora que você faz o que é certo. Então são esses que em vida estão dentro do reino de Deus. E conforme a palavra diz, esses não sabem o dia de amanhã. Conforme está escrito, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Esses não sabem o que vai acontecer amanhã, mas sabem que a vida é como um vapor, é como uma nuvem, um vento, uma sombra, que agora está e daqui a pouco não vai estar. Mas se isso acontecer da mesma forma que o corpo tem um destino certo, virar pó na terra, da mesma forma que o espírito tem um destino certo, voltar para o Altíssimo, esses têm certeza absoluta que a alma também tem um destino certo. Se em vida estão dentro do reino de Deus, então depois da morte ou da volta do Senhor Jesus, a alma por toda a eternidade estará no reino dos céus.